Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Valdemar Pereira, começando mais um podcast Help Condominial, em parceria com a Pilares Condominiais. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Qual a importância da permanência da gestão para a continuidade dos trabalhos do condomínio? O que isso influencia o ser reeleito, o síndico ser reeleito? O que isso agrega para o condomínio? E hoje, para falar sobre esse tema, convidado especial, que eu vou deixar ele se apresentar, se apresente para a gente aí. Quem não me conhece, sou o seu Luiz, tô como síndico já indo para terceiro mandato. Nunca tinha sido síndico. Caí lá de paraquedas como síndico orgânico, após cursos agora para síndico profissional com conhecimento, e estou numa gestão indo para terceiro mandato. Certo. Como você falou, caiu de paraquedas. Primeira gestão. E aí? Aí que foi um susto. Foi exatamente como aquele livro, né? Eu sou síndico, e agora? Tive que procurar outros síndicos, outras pessoas, inclusive Valdemar me ajudou em algumas situações, e outras pessoas que também colaboraram para que eu pudesse chegar até aqui. E comecei a fazer cursos. Fui atrás de conhecimento, que é uma coisa que você tem que estar sempre buscando, é conhecimento. Síndico não pode ficar parado no tempo. E foi uma coisa boa que eu fui verificando que quando eu morando lá como morador, tinha coisas que eu gostaria de mudar, mas eu não podia mudar, que eu era só morador. Então eu fui fazer parte do conselho. Primeira coisa, participei do conselho. Na sequência, eu já fui ser síndico. Aí eu consegui desenvolver um serviço melhor, vendo as falhas que eu achava que estava tendo falhas e o síndico que deixou de fazer algumas coisas. Então, nesse meio tempo aí, nós crescemos, né? Muitas coisas eu fiz de bom no condomínio. O que o senhor conseguiu fazer no primeiro mandato? No primeiro mandato, eu herdei a continuidade da colocação, da instalação das garagens, que o nosso condomínio não tinha garagem coberta para todos os moradores, somente para uma parte. Então, uma empresa, não vou ter jeito de não falar, né? Foi contratada para fazer a cobertura da garagem. Então, na Essa o primeira. senhor pode falar que é patrocinador. Ah, eu posso. Ô, Lima, um abração. A Lima Coberturas. Foi feito um, foi feita a nossa cobertura, um ótimo serviço, está lá. Até hoje não tivemos que nem que chamar o Lima ou o Gabriel para fazer alguma vistoria na cobertura. Está em perfeito estado desde que entregou. Mas eu consegui com isso fazer a gestão, aprendendo a fazer a gestão para deixar um crescimento melhor e melhorias para o condomínio, aproveitando a cobertura da garagem. Na sequência, tivemos a pintura. A importância de se ficar na gestão é você poder dar continuidade, às vezes, ao que você tem a ideia de melhorar no condomínio. Mas a pintura também foi no primeiro mandato? Foi no finzinho do primeiro para o segundo. Ah, tá. Já Entendi. estava no findando o primeiro para o segundo. Então o senhor foi premiado, já pegou a gestão com duas obras. Duas, duas obras, e olha que da pintura eu aprendi muito. E no intervalo eu tive que fazer supressão de árvores. Aí eu aprendi mais ainda. Com a supressão eu aprendi muito, muito mesmo. Tá, né, então a gente já está falando da primeira e da segunda gestão. Nesse decorrer, tirando essas obras grandes que a gente vai falar, né, delas mais um pouco, mas e o que, vamos dizer assim, para nós, às vezes parece pequeno, mas para o morador, muda a visão do morador. As coisas pequenas, uma melhoria em câmera, uma melhoria em play, em brinquedoteca, coisas simples que você consegue fazer com o dinheiro do dia a dia do condomínio. É um dinheiro que não é seu, então você tem que tratar com muito cuidado, tem que orientar muito bem como gastar esse dinheiro.
Isso daí é gasto bem com o auxílio da administradora, e eu tenho uma parceira, minha esposa, que me ajuda muito nisso daí também, onde eu fazer algo para melhorar para o condomínio. Um paisagismo, nós mudamos o paisagismo, adequamos, deixamos mais bonito, colocar umas flores, colocar-se pedras, mudar o paisagismo, com os valores que o próprio condomínio arrecada na parte de manutenção, que dentro do nosso planejamento orçamentário tem uma verba para manutenções. E eu tenho uma verba que me permite fazer essas manutenções sem ter que criar taxas novas para os moradores. É, mas o senhor esqueceu de um monte de coisa, vou lembrar. É. O sa o salão Ah, o tá, mas salão, aí são detalhes, né. Aí o o que a brinquedoteca. o condomínio dispõe hoje, tá, ele tem 2 churrasqueiras, são para locação, 2 salões de festa, um adulto e um infantil, para locação, um salão gourmet, para locação. Então você tem 2, 4, 5 salões e mais as vagas de garagem, que tivemos uma assembleia aonde o condomínio disponibilizava 20 vagas de visitantes. Só que hoje em dia tem pessoas, graças a Deus, que têm 2 carros. Então o que que nós propiciamos para ele? Colocar o segundo carro também dentro do condomínio. Então nós pegamos essas 20 vagas que eram de visitantes e mantivemos apenas 10 vagas de visitantes e passamos 10 vagas para moradores. Então, moradores que têm 2 veículos, ele tem a vaga original, a qual ele, quando compra a unidade, ele tem um estacionamento, e ele pode alugar do condomínio mais uma vaga. Como são 10, eu tenho mais um rendimento também nas locação de vagas de garagem. E esse é um dinheiro que você capta, bem distribuído, você vai fazendo as mudanças que necessárias, implementando dentro do condomínio, que foi o que o senhor fez no que é salão de o salão de festas, que festas. começou ali, que tem mais coisa para fazer Tem ainda. mais coisa para fazer. A brinquedoteca, que eu lembro quando o senhor assumiu lá, eu estava começando Não lá também. tinha nada de Não, brinquedo, ele não tinha uma piscina de bolinha, ele tinha uma piscina com bolinha, sujeito a se machucar, porque você não tinha nenhum amortecimento no piso. Então tivemos que comprar uma piscina com bolinha, colocar um amortecimento na parte de baixo, dar segurança para os filhos dos moradores, que eles vão lá, é um quarto da bagunça deles. Eles vão lá, querem pular na piscina de bolinha, quer escorregar, quer brincar com brinquedos diferentes. A única coisa que você pede, que está lá escrito, é deixar como achar. sim. E isso foi do primeiro para o segundo mandato, que eu cheguei a trabalhar lá Exato. no na parte da pintura, Isso. que já era o começo do final do primeiro, começo do É, segundo mandato. exatamente. Aí teve essa questão da brinquedoteca, teve a fonte lá que o senhor melhorou também. Tivemos lá a colocação, entre uma torre e outra, tem um espaço onde colocamos uma fonte para chamar atenção. É um lugar onde tem aquele barulhinho de água para a pessoa distrair, relaxar um pouquinho. E ficou lá, tá lá, essa fonte está lá. É o Vamos ver espaço zen do um espaço condomínio. zen do condomínio. Bom, aí vem também o paisagismo em volta, né? Você tem lá uns caminhos diferentes, tem um banco de madeira com as árvores que foram suprimidas, então foi feito bancos, deixado lá para as pessoas sentarem. Tem uns bancos também que são feitos, são os adquiridos de material de demolição, espalhados no condomínio para pessoas também sentar, distrair, relaxar um pouquinho. Mas a parte do paisagismo o senhor está conseguindo fazer agora no seu terceiro mandato. Exatamente, estou fazendo agora. Isso começou, digamos aí, nós estamos em setembro, março, abril, porque é uma coisa que você tem que fazer aos poucos, tem que preparar a terra, espera, ou a grama, esperar um pouquinho, para depois ir colocando aos poucos. E tem, a gente não pode deixar de falar, tem o playground também, né. Tem Foi playground, no primeiro esse foi no mandato? primeiro mandato. Primeira coisa que foi feito, porque o que você tinha é o que normalmente todo condomínio tem, é o playground e grama sintética. Você não pode ter o playground e a grama sintética. Embaixo da grama sintética, você tem que ter um amortecimento. Então, eu tirei a grama sintética, que já estava bem feia,
e colocamos um amortecimento lá para as crianças e colocou mais alguns brinquedos que não Tirando tudo isso que a gente falou até aqui de uma continuidade de mandato, ainda tem as tem manutenções, né, as que chegou a manutenções. gente chegou a fazer caixa de esgoto, Isso. o sistema do o reservatório lá. Reservatório. Não, as manutenções, está prevista para a semana que vem, na terça-feira, limpezas. Nós temos lá a caixa de esgoto, caixa de espuma e caixa de gordura. E também tem a caixa pluvial e a cisterna. Então, está previsto para a semana que vem a limpeza disso. No dia 27 ou é 29, eu não me recordo, já está agendado também a limpeza das caixas d'água. E teve também, eu acho que foi no segundo mandato, a melhoria da entrada do Ah, condomínio. sim, teve lá. Ali também teve a implementação com a parceria da zeladoria, foi colocado o sistema facial, que facilitou muito a nossa segurança, e com isso tivemos que fazer a individualização da entrada dos portões. Originalmente, o portão, se você chegasse no portão para entrar e parasse no meio, e alguém fosse sair, você ficava com todo o portão aberto, ficava exposto. Agora não, foi construída uma muretinha divisória, tem um portão de entrada e um portão de saída, independente um do outro, e com um fechamento com motorização bem mais rápido do que o normal. Sim. Então a gente pode dizer que a importância da continuidade da gestão é que você consegue arrecadar, consegue fazer esse caixa funcionar e consegue investir nessas áreas de necessidade, né. Exatamente. E atendeu as necessidades dos moradores, porque você tem, hoje nós temos lá cinco provedores de internet, mas tem também o sistema coletivo. Nosso sistema de coletivo, faz 2 meses, simplesmente parou. E foi um componentezinho caro que parou. Só que como a gente tem um valor para tudo isso daí, eu não precisei fazer a cotação, correr atrás, pegar orçamento. Como já temos um parceiro que fornece equipamento com bom custo para o condomínio, eu simplesmente fui lá, ele tinha o equipamento, peguei o equipamento e ligamos. Isso permite a gente fazer essas manutenções. Foi no primeiro mandato do senhor que também teve a questão do AVCB, né, Ah, foi que foi a escola de Foi todas, né. a escola de tudo foi o AVCB, porque eu peguei o condomínio, beleza. Aí a primeira coisa que você vai ler tudo aquilo lá, tem que ter seguro. Aí eu já tive que correr atrás do nosso amigo, né, para fazer o seguro. Que também pode falar Que aqui. também pode falar da Pode. VIP Vale Seguro, na pessoa do seu o bonito Everaldo. Everaldo, ó, ótima pessoa, façam com ele. Fez o seguro, muito bom. Aí ele me falou que esse AVCB, eu não tinha esse conhecimento. Aí eu procurei uma empresa para poder fazer, fiz uma certa cotação, não vai ficar bravo comigo, fiz uma cotação e trouxe um amigo para fazer. Ele fez. Nesse meio tempo, eu descobri que tinha 2 caixas de mangueira no estacionamento, que a porta de abertura da caixa de mangueira dava dentro da vaga do estacionamento. Você não consegue abrir a caixa de mangueira dentro da vaga. Ao que eu descobri isso. Aí fui aprendendo, né, as molas de porta e muita coisa aconteceu. Mas foi uma saga, né, esse Foi uma saga. AVCB, né. A Foi. saga e teve um conhecimento, Aprendi muito tanto é nesse que do depois AVCB. desse, os outros já tá até escolado, né. Ah, já estou escolado até, se precisar eu ajudo. Se alguém precisar de AVCB, eu ajudo. Se alguém precisar de poda de árvores, eu ajudo. E muita coisa eu ajudo por aí. É, porque teve o problema da poda de árvore que é até uma área que para fazer bicicletária e tudo, né, que Isso. também foi outra melhoria, né. Foi outra melhoria. Tivemos que fazer a poda da árvore, que um dos galhos caiu e danificou um banco. Aí fica aquela pergunta: imagine se tivesse uma pessoa ali embaixo. Sim.
Aí, juridicamente, vai, conversa com outro. Foram 6 meses para poder providenciar a documentação para a poda das árvores. Foi feita a supressão das árvores, na sequência, foi feito um aumento no bicicletário. Nós temos um bicicletário lá para atender 180 apartamentos. Sim. Então isso tudo que a gente falou, grande parte a gente só está falando do primeiro e do segundo É, mandato. primeiro, segundo. Terceiro mandato, eu vou começar a chutar. O senhor me corrige. Teve a revitalização das quadras de E- tênis e Foi de agora que você futebol. acompanhou agora, Sim, né? Estão no começo do ano. No né? começo do ano. Teve a revitalização completa das quadras de futebol, tanto a parte de estrutural, digamos, né? Teve que fazer uma parte, eu não sei como é que fala o nome técnico daquilo lá, você que é engenheiro dessa parte Das que sabe. alvenarias, da estrutura. Isto. E depois deixar tudo bonito, né? Com pintura bonita para todo mundo olhar e ver que está sendo cuidado, que o dinheiro dele que ele está pagando, ele está vendo onde está sendo aplicado. Esse que é um dos segredos para poder agradar os seus condôminos. Então teve isso. O senhor também aprovou agora a melhoria da segurança com relação às crianças Isto. peraltas do condomínio. É, porque o nosso condomínio tem nós chamamos de prédio estacionamento. São 3 pavimentos, um térreo e mais 2 pavimentos com estacionamento, e na parte de cima, no último andar, ficam essa quadra de as 2 quadras, quadra de tênis e uma quadra poliesportiva. E tem um corredor na lateral que não oferece uma segurança para aquelas crianças que gostam de subir no muro para olhar o que que tem lá embaixo. E eu presenciei uma cena dessa, não gostei, mostrei para alguns moradores que também não gostaram, aí levamos o assunto para uma assembleia, onde foi aprovado um valor, uma verba, para poder fazer uma rede de proteção na lateral desse campo lá, dessa Sim, quadra. que vai ser feita por Vai ser agora. feito, está em andamento. Aí a gente volta para a terceira conquista do mandato, que é o paisagismo, né? O O visual. paisagismo. Está ficando muito bonito lá. Convido todos a conhecer o Serra do Jambeiro para ver o paisagismo lá. E o importante do paisagismo, que era o que eu queria chegar, porque ele vai um pouquinho mais além. Todo mundo pensa que é caro. Todo mundo pensa que é caro executar, que eu não consigo executar com o próprio fluxo do condomínio. Conte os segredos Não, da gestão. o segredo é você não querer fazer. Eu dividi por etapas no condomínio. Então você tem a entrada dele, uma lateral, outra lateral, o centro, fundo. Então fomos fazendo por partes. Tem que fazer igual o nosso amigo Jack Stripador. Vamos por partes. Esse mês a gente pega esse lado aqui, é um pouco de pedra, um pouco de casca, um pouco de argila, umas flores, cinta de divisória, areia. Vamos deixando tudo. Então, cada mês, um mês, 2 meses, você faz um pedaço. E depois você vai fazendo melhorias e vai tranquilo. Então, não posso dizer que terminou, porque ainda tem coisas lá por fazer, mas está muito bonitinho. E é uma coisa que você faz, você não cria taxa nova, com os valores arrecadados das locações, mais o valor que tem da manutenção, você consegue fazer toda essa manutenção de paisagismo no momento, né? Sim. E então a gente já está terceiro mandato, paisagismo. O que vem pela frente? O que vem pela frente. Isso aí vai sobrar para dona Pamela, que vai ser a mudança mesmo da portaria, a ampliação da portaria, Sim, que é com o advento da Covid, muita gente passou a fazer compras via internet e com isso se acostumou a comprar pela internet. Então hoje todos os condomínios recebem um volume muito grande de entregas via internet. Não é diferente do meu. O meu tem uma portaria pequena, então eu tenho que ampliar a portaria. É uma necessidade física necessária. Só que para isso tem que debater, estudar, fazer projeto. É o próximo mandato. O meu é ampliação da portaria. a gente esqueceu só no decorrer desse mandato de outro tema polêmico,
que foi outra escola, tirando o AVCB, que foi o quê? Ar-condicionado. Nossa senhora, não fala isso, não lembra isso não, porque, o nosso condomínio, ele é um condomínio que basicamente, se você for procurar documentação, ele foi criado, concebido dentro das leis do Minha Casa Minha Vida. Sendo dentro desses parâmetros, ele não pode ter piscina, não pode ter sauna, não pode ter ar-condicionado. Então a estrutura do apartamento não permite a colocação de um ar-condicionado. Você pode colocar? Até pode, mas você vai ter que fazer muitas mudanças. E tivemos assembleias, tem assuntos, é muito, muito pertinente esse ar-condicionado. Mas não dá para ser colocado ar-condicionado num prédio onde não foi projetado para ter ar-condicionado. Você não tem parede suficiente, que ele é parede estrutural, então você não pode cortar, rasgar e furar, a bel prazer. Você tem a parte elétrica, que você tem um volume de potência já limitado, então você não pode pôr um ar-condicionado. Hum, e fica uma briga danada lá com os moradores. E ainda tá essa briga. Ainda tá, porque uma das pessoas, eu tenho que falar infelizmente, uma das pessoas que quer o ar-condicionado, ele trabalha no home office. Então, para ele, o ar-condicionado é fundamental. Sim. Para outras pessoas também talvez sejam. Mas ele, eu tenho que 3 pessoas que vive falando o ar-condicionado. Só que o condomínio, o prédio em si, não tem estrutura para isso. Nem estrutura civil, estrutura, né? E nem estrutura elétrica para isso. E a Existem gente laudos já comprovando que não tem essa estrutura. Mas, toda vez que tem uma assembleia, ele levanta o assunto do ar-condicionado. porque é importante falar que o quê? Que tem temas dentro de condomínio. Ah, eu vou fazer dentro do meu apartamento. Não. Você não tem que pensar individualmente dentro de um condomínio. Você tem que pensar que são 200, 300, 190 que vão querer fazer a mesma coisa. Exatamente, é o caso no caso da EDP, no caso que fornece energia elétrica aqui em São José dos Campos, estado de São Paulo, é a EDP. Se você tem um apartamento, a empresa fornecedora, ela não vai medir somente no seu apartamento. Ela vai pegar o seu apartamento e todas as unidades. Qual é o consumo somado de tudo aquilo ali? Aí virá o que é uma consequência, que é toda a fiação, todo o disjuntor, a casa de força, o transformador, tem que ver se suporta tudo isso. E aí onde está o grande custo está nisso daí. Sim. E muitos moradores não entendem Não. isso. Pensa, não, é só o meu, é só o meu. Não. Se você deu liberdade para um, todos podem. É, Todos vão instalar. porque na verdade, você querendo ou não, o seu apartamento entra na conta da instalação. Sim. E quando você muda para um condomínio, tem que conviver com a quantidade total de pessoas que estão naquele condomínio. Você gostando ou não de estar junto com aquelas pessoas, você vai estar junto com elas. Agora, o mudando de ar-condicionado para envidraçamento de sacada, foi aprovado, né? Este foi aprovado logo no começo da gestão do síndico anterior. Sim. Ele já tinha providenciado, né, todo isso daí, porque havia uma solicitação muito grande para fazer envidraçamento de sacada. Eu, particularmente, não concordo. Porque o apartamento, ele tem uma metragem pequena para o envidraçamento. Você vai tornar a sua sala uma estufa, porque você não vai ter uma ventilação legal. Vai virar um aquário, né? Vai virar um aquário. Você pode pôr um envidraçamento numa área grande, que tem um lugar de ventilação, mas o nosso condomínio, a área é pequena. Mas como foi aprovado em assembleia, a gente mantém. É só seguir o padrão que foi aprovado, junto com o estudo que se mantém lá do laudo estrutural, que não tem o menor problema. Agora, mudando um pouco de assunto, polemizando. A gente está falando de 3 mandatos. A gente falou de várias melhorias que envolvem parte elétrica e por aí vai. É um fato que está acontecendo, que vai acontecer e que está começando a ser fomentado, porque agora começou-se a se criar embasamentos legais para isso.
Carro elétrico. Tomada para carro elétrico. Ah, meu Deus! Isso daí vai ser um problema para muitos condomínios que não estiverem, que não têm condições técnicas hoje de colocar, de disponibilizar uma tomada para isso. Então você vai ter que procurar muita informação, porque não existe informação suficiente dizendo pode pôr ou pode não pôr. Agora tem. Existem diretivas, né? Não, agora saiu. Já saiu? Saiu. Ai, meu Deus. Tem umas coisas lá que ainda está sendo debatida. Mas tem o tal do Springer. Esse aí é a Tem o polêmica Springer. maior. Você tem que ter uma metragem lateral de tantos metros úteis. Isso aí derrubou. Já Derrubou. Caiu. O Springer não, mas isso aí caiu. Ah. Ele fala que tem que ter. Que você tem que ter vários sistemas, se for subsolo, para derrubar. Assim. Tipo, a vaga é 32. No meio do caminho você tem que ter vários disjuntor para derrubar. Entrou isso já está alinhado, mas eles pedem os springers, que está sendo a grande questão técnica. Mas daí a gente entra num detalhe do condomínio do senhor em particular, que é o quê? Se eu não tenho carga para ar, eu vou ter carga para o carro? Não tem. Então, e Não como que tem. a gente adapta isso? Eu acho que não dá para adaptar. Quer dizer, eu já respondi para um morador lá, né? Como é que eu faço para carregar minha moto? Ele tem uma bicicleta, não sei o nome certo, é uma bicicleta elétrica. A informação que eu passei para ele foi: por favor, suba somente você. Se puder ir pela escada, tudo bem. Se não, vai pelo elevador, mas somente você dentro do elevador. E eu passei para ele um daqueles vídeos que, infelizmente, foi fatal. O vídeo O didático. vídeo didático de que o que pode acontecer com uma bateria, mesmo que seja de uma moto. O que pode acontecer? É, voltando no carro só para a gente fechar. Para instalar, é igual ao É, ar-condicionado, vai ter que ter aumento de carga. Se todos aprovarem numa assembleia esse custo, vai se haver o estudo, vai ter taxas extras, tudo, vai ter serviços para bastante pessoas, parte elétrica, parte estrutural, para poder adequar o condomínio a ter essa carga elétrica. Se aprovado em assembleia, porque o custo não é barato. e é um tema que eu deixo aqui para a gente falar, desculpa, mas já pensando em outros podcasts, que é o quê? Carro elétrico. É beleza, carro elétrico, o condomínio consegue delimitar, o condomínio consegue impedir e direcionar em cima de normas Sim. técnicas, que é o que o senhor falou. Patinete, bicicleta, aquele skatinho que você anda com É, duas rodas, tudo isso é elétrico, é bateria. é bateria. Como controlar? Como impedir? Como evitar? Bem, infelizmente, você dispõe da arma mais dura que tem para um condômino, a multa. Então, você tem que informar para o morador o que pode e o que não pode, deve estar regulamentado na convenção e explicado bem claro para ele o que pode e o que não pode circular dentro de um condomínio. Isso está na convenção do senhor? Tá na minha convenção, tá, sobre patinete, skates, Não, toda essa. mas elétrico. Elétrico não, mas o patinete já está. O patinete elétrico. Patinete elétrico já está. E qual que é a recomendação da sua convenção do patinete elétrico? Não ande na área comum. Tá, mas Para carregar, no carregar a caso, bateria, tudo. ele vai ter que subir. A orientação que tem lá é ir pela escada. Mas não está na Não convenção. está na convenção. E é um caso perante tudo que a gente está vendo, de se pensar de entrar, De né? entrar. Numa próxima Numa revisão. próxima revisão. Porque esse sistema, isso tudo carregado elétrico, você não consegue ter uma tomada na área comum e o próprio nome já diz, área comum. É. Então ele tem que levar para o Para o apartamento. apartamento dele. E como nós temos a mesma deficiência do ar-condicionado para poder fazer ligação, aumentar a carga, eu não tenho como fazer essas ligações no quadro elétrico embaixo para puxar uma tomada para, no caso lá, 180 tomadas disponíveis para carregar algum patinete elétrico.
E a gente entra em outro mérito, né? Que é o quê? De fora do condomínio, do estacionamento do condomínio. Todo o percurso que ele vai fazer até o apartamento dele, o que pode acontecer. O risco é grande. Existe esse risco. É explicado, já foi explicado através de vídeos didáticos, cartilhas também e material que explica o quão perigoso é um incidente com a bateria elétrica. E a recomendação que o senhor deu para os moradores lá é entrar sozinho. Sozinho no elevador. Tá, mas De se. preferência ir pela escada. Sim. Mas se como um deles mora num andar alto, vai de elevador, mas sozinho. E como os moradores entendem isso? Os moradores que não têm, entendem isso, estão assustados, eles ficam assustados, perguntam, falam alguma coisa? Aí eles questionam, né? Fulano de tal tá subindo sozinho com aquele negócio dele lá, com a bateria dele. Falei, então deixa ele subir sozinho. É melhor ele ir sozinho do que você junto com ele. O risco é seu, não é meu. Eu não vou entrar junto com ele. Sim. É, são temas É bem que polêmicos. são polêmicos, tem temas que foram estudados e ainda vão continuar em estudos, e tem temas que ainda não tem muitos estudos, porque você tem um problema, né? É aquele caso do carregador 3x10. Tem umas baterias que são 3x10. Esse é o problema, Esse né? é o problema, né? Não, é um equipamento que não lhe gera confiança. Ele está lá, o custo dele, a relação custo-benefício é muito barato, mas o risco é muito alto. Então, tem pessoas que, infelizmente, não prezam tanto a vida, prezam a economia Que é o mesmo princípio de carregador de celular. de celular. Um carregador de celular, dependendo, é 150, 250. Tem o de 50, que É, derrete. derrete. São temas polêmicos que para o quarto mandato já Quarto se mandato, já pensar estou que pensando. vai ter tudo isso para discutir, Vamos voltar aqui para falar dos projetos do quarto mandato. que já vai envolver algum desses temas Alguns polêmicos, se não desses. todos. Não, não, todos não. Tem que fazer igual o É, Jack, tem que ser parte. Vamos parte, por né? partes. Obrigado pela presença do senhor. Pô, o papo tá bom, dava para ir além, dava para começar a colocar mais tema polêmico. Tem uns aí que saiu na internet que eu vou arrumar um doido para comentar comigo, mas eu deixo para o próximo podcast. Obrigado pela presença. Pessoal, qual que é a frase? Esqueci. Qual que é a frase que o senhor deixa para a área condominial? Que eu mais gosto de dizer é: olhem para o síndico como uma pessoa que quer te ajudar. E se você tiver dúvida, converse com ele, mas não brigue com ele no WhatsApp. Procure ele pessoalmente e converse, tire suas dúvidas, esclareça. Ele está lá, ele é mais um morador, ele está lá querendo te ajudar. Obrigado. Com essa frase, eu nem vou falar. Essa frase foi excelente. Obrigado, boa. Até o próximo podcast. Até mais.